Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 29 de novembro do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para você também que acompanha a nossa programação aqui na 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale, agora 6h36. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Lula indica Flávio Dino para a vaga no STF. Nome agora vai para o Senado. Salário mínimo com ganho real em 2024 depende do Congresso. Com o prefeito preso, MP goiano recomenda que Câmara dos Vereadores dê posse à vice-prefeita de Iporá. Lula sanciona a lei que amplia direito da mulher de ter acompanhante em serviços de saúde. Chuva arranca telhado de estudo de Pilates, derruba postes e árvores em Goiânia. Comissão da Câmara dos Deputados vai discutir problema de quedas de energia em Goiás. Presidente da República pode indicar Simone Tebet para o Ministério da Justiça. Secretaria da Saúde de Goiás alerta para grande número de casos de sífilis em gestantes. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Olha, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira. O posto foi deixado em vacância com a saída da ministra Rosa Weber, aposentada pela corte no fim de setembro. Dino foi convocado para uma reunião com Lula no Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira, fora da agenda oficial do petista. O chefe do Executivo Federal partiu na tarde de ontem para um giro pelo Oriente Médio e viagem para a Alemanha. Roteiros que marcam o retorno dele à agenda internacional após a cirurgia no quadril no fim de setembro. Nos últimos meses, o petista foi pressionado por diversas categorias para que uma mulher ocupasse o lugar de Rosa Weber, na tentativa de ao menos não reduzir a representatividade feminina já limitada na Suprema Corte. Contudo, os 3 nomes mais cotados ao cargo eram homens. Além de Dino, foram citados como possibilidades para a vaga de ministro do STF o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o presidente do Tribunal de Contas da União. Para assumir a vaga no Supremo, Dino agora precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo plenário da Casa. Promessa de campanha do presidente Lula, o aumento real do salário mínimo em 2024, ou seja, acima da inflação, depende de fatores políticos, econômicos e principalmente da aprovação da lei orçamentária no Congresso Nacional. A medida precisa ser apreciada em breve para se tornar válida para o ano seguinte. A mudança real do piso salarial de 2024 deverá ocorrer desta vez não pela LOA, aliás, e não pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A primeira proposta é elevar o mínimo a R$ 1.421 com ganho real, enquanto que na segunda o valor estabelecido no texto é de R$ 1.389 com reajuste apenas dentro da inflação. Os orçamentos ainda serão votados pelo Congresso. A meta de R$ 1.421 vem sendo reforçada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Em setembro, Tebet havia indicado ser responsabilidade da equipe econômica encontrar recursos para cumprir o aumento real no próximo ano. 6h38 e o TSE iniciou testes de segurança nas urnas para as eleições do ano que vem. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O Tribunal Superior Eleitoral iniciou nesta segunda-feira o teste público de segurança das urnas eletrônicas que serão usadas nas eleições municipais de 2024. A iniciativa faz parte de uma série de ações para garantir a segurança dos equipamentos e ampliar a transparência sobre o sistema eletrônico de votação.
O secretário de Tecnologia e Informação da Corte, Júlio Valente, afirmou que esse momento é um dos mais importantes do ciclo das eleições, que conta com a participação de especialistas e da sociedade civil. Porque ele efetivamente demonstra a participação da sociedade civil brasileira na construção e no aprimoramento contínuo. É sempre bom lembrar que os testes têm objetivos. E o objetivo do teste público de segurança, o objetivo que as investigadoras e os investigadores vão almejar durante essa semana, é vulnerar o sigilo ou a integridade do voto. São esses os objetivos que devem ser buscados e é isso que a gente fica de olho. Então, quando as investigadoras ou os investigadores encontram alguma oportunidade de melhoria, eles apontam isso para a gente e colaborativamente a gente acolhe essa sugestão. A abertura oficial ocorreu nesta segunda na sede do TSE em Brasília e esse evento, que é aberto ao público e transmitido pelas redes sociais, se estende até a próxima sexta-feira. Ao todo, 36 especialistas em tecnologia da informação terão acesso aos componentes internos e externos da urna eletrônica, entre eles os sistemas usados na geração de mídias, votação e apuração. A principal missão destes especialistas é tentar violar o sigilo e integridade do voto. Em outubro, o TSE abriu acesso ao código-fonte dos equipamentos que serão usados nas eleições do ano que vem. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41. O Ministério Público do Estado de Goiás recomendou que o presidente da Câmara dos Vereadores de Iporá, Adriano Sena Silva, conduza a posse imediata à vice-prefeita do município, Maísa Pérez Cunha Peixoto, diante da ausência do atual prefeito, Nassoitan Araújo, preso suspeito de tentativa de feminicídio. A recomendação é assinada pelo promotor de justiça Luiz Gustavo Soares Alves nesta segunda-feira. Entre as diversas considerações que o promotor alega para justificar a recomendação está a não possibilidade fática e jurídica da administração do município ser exercida por uma pessoa privada de liberdade dentro de uma unidade prisional, incluindo a celebração de convênios, acordos, contratos e outros ajustes de interesse do município. A prisão do prefeito Nassoitan Araújo Leite, que ocorreu na última sexta-feira, caracterizava impedimento legal ao exercício do cargo público atualmente ocupado por ele, de modo que há no cárcere impossibilidade do exercício das funções. E a Assembleia Legislativa de Goiás criou e disponibilizou para download gratuito um aplicativo que dá ao cidadão comum a possibilidade de sugerir projetos de lei, entre outras funcionalidades. O aplicativo se chama Deputados Aqui. Pode ser encontrado em versões para Android e iOS. 2 meses depois de lançado, o aplicativo já recebeu 150 sugestões. O presidente da Assembleia, deputado Bruno Peixoto, que já protocolou 3 proposituras advindas das sugestões vindas via app, diz que isso é um dos triunfos do aplicativo, que é aproximar o cidadão do legislativo. E o governo do estado lança aplicativo com oferta de vagas de emprego. Vamos conferir como funciona essa novidade com Pedro Henrique Rabelo. O governo de Goiás vem diariamente apresentando opções para o desempregado encontrar uma vaga de trabalho. A mais nova ferramenta foi apresentada. O aplicativo Minha Vaga já está à disposição de todos. É só baixar e procurar a vaga que mais enquadra no seu perfil. É o feirão de emprego nosso do governo do estado de Goiás na palma da mão dele. Dependendo do celular que você tiver, você vai ter acesso às vagas de emprego, vai poder se comunicar com o RH das empresas, agendar entrevistas e fazer essa intermediação de vaga. A empresa também vai ter um site para ela que chama Rede Indica, onde ela vai colocar as vagas, ela vai monitorar essa vaga e vai nos dar feedback. Por que aquele trabalhador não entrou, por qual foi a dificuldade dele, para a gente conseguir ser mais assertivo nessa política de intermediação. O mercado de trabalho goiano pretende oferecer 8.000 vagas de emprego neste fim de ano. O evento aconteceu na FEComércio, que está em contato direto com os comerciantes e tem um grande potencial de empregabilidade. Ajuda muito, porque tem muitos comércios, ou poderia até afirmar que a grande maioria tem vagas de trabalho. Ontem mesmo discutimos isso, as empresas da área imobiliária buscam mão de obra qualificada e não tem pessoas para trabalhar. E o aplicativo vai ser um instrumento que a gente vai poder também divulgar o que nós temos de vaga para novos empregos.
Nos feirões de emprego do governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, os números foram satisfatórios. Cerca de 80% das pessoas conseguiram sair com uma entrevista de emprego agendada. O aplicativo chega para potencializar esses números, numa união de forças para promover emprego a quem precisa trabalhar. É muito importante que nós, Poder Legislativo, Poder Executivo e o setor produtivo, estejamos unidos para ofertar vagas de empregos para a população. As vagas existem, porém, muitas vezes falta a qualificação. Por isso, o Senac assinou, junto ao governo de Goiás, uma parceria para oferecer cursos gratuitos para quem tem renda familiar menor que 3 salários mínimos. Todas as pessoas que procurarem um Cine em busca de emprego vão ter acesso a um edital do Senac com vários cursos gratuitos, dentro do programa de gratuidade do Senac. Então, inicialmente, nós estamos ofertando os cursos em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Lusiânia. Vão em várias áreas, desde a área da tecnologia, área administrativa, gastronomia. São mais de 13 cursos ofertados inicialmente. Para ter acesso ao curso, entra no site do Senac, no go.senac.br, ou no próprio Cine será indicado o caminho adequado. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46. Ex-campeão da Libertadores e atual vice, o Boca Juniors, acreditem vocês, não disputará a principal competição do continente no ano que vem. Essa segunda-feira, o São Lourenço venceu seu compromisso pela Copa da Liga Profissional 2-0 sobre a Central Córdoba e se classificou. Tirou qualquer chance matemática do rival e vai jogar a Copa Sul-Americana no ano que vem. Além dos campeões nacionais, a Argentina tem 3 vagas que são distribuídas de acordo com o desempenho geral na temporada. Com River Plate, campeão da Liga Profissional, na primeira posição deste ranking, os 3 seguintes garantem classificação. Talheres e Rosário Central já haviam assegurado as suas vagas. O São Lourenço, com pontos conquistados nesta segunda-feira, ultrapassou o Boca Juniors, que estava atrás do Godoy Cruz, ou seja, o time de La Bombonera ficou na 6ª posição e não tem combinações possíveis para jogar a Libertadores do ano que vem. Em duelo direto na parte mais baixa da tabela, Goiás e Cruzeiro se enfrentaram nesta segunda-feira, encerrando assim a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. E com gol no fim, a equipe de Minas venceu por 1-0, gol de Robert. O resultado, esmeraldino permanece na 18ª colocação com 35 pontos. Já a Raposa subiu para 13º, somando agora 44 pontos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E as cotações da arroba do boi gordo fecharam a última semana no campo positivo, com uma valorização de 1,02% na média Brasil. Essa alta da arroba, ainda que pouco expressiva, é uma tendência que deve se manter ao longo dos próximos meses, segundo o analista de mercado da Datagro, Guilherme Anchi. O cenário doméstico é favorável, com renda melhorando, desemprego caindo e festas de final de ano se aproximando. As exportações de carne bovina também devem bater recorde em novembro. Apesar desses fatores positivos, Yankee acredita que as altas nos preços do boi gordo devem ser limitadas. Para os produtores, a recomendação é aproveitar o momento para comprar gado. Para quem não faz a estratégia de trava ou via de regra, usa algum instrumento que pode garantir um preço mínimo de venda ou um preço máximo de compra de um insumo importante ali, o essencial é sempre atuar de forma anticíclica, é o que afirmou ele. Yankee também apontou que a possibilidade de os preços do bezerro subirem no meio do ano que vem. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h02, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E a oposição vai acionar a Procuradoria-Geral da República e o Conselho de Ética da Câmara contra o deputado André Janones do Avante. Em áudios aos quais a coluna teve acesso,
Ele foi flagrado cobrando parte dos salários de seus servidores para pagamento de despesas pessoais. A rachadinha, como é chamada a conduta adotada por Janones com seus servidores, configura a prática de enriquecimento ilícito e dano ao patrimônio público. Nesta segunda-feira, após divulgação dos áudios, o deputado Nicolas Ferreira afirmou que já entrou em contato com a liderança do PL para debater o assunto. Nos áudios divulgados, Janones tenta convencer os seus servidores de que a devolução de parte do salário serviria para a reconstrução do seu patrimônio, dilapidado na campanha eleitoral de 2016, quando tentou se eleger prefeito de Tuiutaba. O deputado diz ainda que não considera que a prática, nesse caso, seria corrupção. 7:03. A indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal deu início a uma disputa pela sucessão no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre os nomes cogitados para assumir o comando da pasta está o de Simone Tebet, atual ministra do Planejamento. Conforme informações da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, a possível nomeação de Simone Tebet para o cargo ajudaria Lula a minimizar a contrariedade que pode surgir por não indicar uma mulher para a Suprema Corte. Após a saída de Rosa Weber e a entrada de Dino em seu lugar, a corte contará apenas com uma mulher entre os seus integrantes, a ministra Carmen Lúcia. Atualmente no comando do Ministério do Planejamento, Tebet é advogada e se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, é especialista em Ciência do Direito para a Escola Superior da Magistratura e mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo. Pesquisa, a maioria dos brasileiros prefere sacar dinheiro. Rafael Sgrilles é quem traz os detalhes. Mesmo com o aumento das contas digitais e o acesso facilitado para trâmites financeiros através da internet, a prática de sacar dinheiro em pontos de atendimentos e agências bancárias continua sendo a melhor alternativa para os brasileiros, como aponta um estudo da Tecban, juntamente com o Instituto de Pesquisa Datafolha. O levantamento, realizado entre os meses de setembro e outubro de 2023, aponta que 54% dos entrevistados costumam fazer saques no dia a dia, uma elevação de 12% na comparação com os números apresentados no ano passado. Patrícia Oliveira, gerente responsável pela condução da pesquisa na Tecban, ressaltou quais foram os principais motivos dessa escolha. O aumento de pessoas que sacam dinheiro deixa evidente a convivência entre os meios de pagamento. O brasileiro ele precisa de autonomia para poder escolher o meio de pagamento mais conveniente de acordo com a situação. Existem pessoas que usam o dinheiro para pleitear um desconto, outros para poder controlar melhor o orçamento. Aos endividados pode ser uma boa alternativa para poder priorizar a conta da sua preferência. Acredito que o aumento dos brasileiros que sacam também está associado ao aumento do dinheiro em circulação. Em 2019 eram 280 bilhões de dinheiro em circulação e atualmente são cerca de 340 bilhões em circulação. O estudo aponta que 69% dos entrevistados não conseguiu fazer alguma transação financeira por instabilidade de conexão da internet, como apontou Patrícia Oliveira. A nossa pesquisa mostrou que mais de 2/3 dos brasileiros já enfrentou algum problema de conexão para fazer uma transação financeira. Então, o desafio de conectividade no Brasil é uma realidade e a inclusão financeira é fazer o dinheiro chegar até as pessoas, permitir que elas tenham autonomia para usar suas finanças. Então, as limitações de conectividade impactam na inclusão financeira de milhões de brasileiros. Dentro deste estudo detalhado, brasileiros mantêm a prática de guardar dinheiro em casa. Cerca de 53% dos entrevistados optam por ter notas e moedas na residência. Agência Rádio Web, produção e reportagem Rafael Sgrilles. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:06. Com o tema quedas e oscilações de energia elétrica no estado de Goiás, a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados irá debater o assunto no plenário 8 do anexo 2 no próximo dia 30. A reunião foi provocada pelo deputado federal José Nelto do PP, que cobra melhoria do serviço pela concessionária Equatorial.
Os problemas recorrentes que afetam a rotina de cidadãos e empresas seguem inalterados diante da má qualidade do serviço, classificou o Nelto. Dentre os apagões, o parlamentar recorda as sucessivas quedas de eletricidade registradas em 25 de agosto. Essa crise energética no estado foi intensamente discutida na Assembleia Legislativa de Goiás, onde o deputado estadual Gugu Nader do AGI propôs a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI. Para evitar o desgaste, a Equatorial apresentou um plano emergencial de melhoria. E na Semana da Pessoa com Deficiência, a Assembleia Legislativa de Goiás vai promover nesta terça-feira, das 9 às 17 horas, um feirão de serviços públicos destinados ao público PCD. Entre os serviços está a oferta de vagas de emprego, cursos de qualificação profissional, emissão de documentos pessoais e segunda via, de certidões de nascimento, casamento e óbito. Estão previstos também a realização de testes de glicemia, vacinação, atendimentos jurídicos, atendimento com fonoaudiólogo, serviço de assistência social, corte de cabelo e maquiagem. O cronograma prevê ainda a realização de uma feira com produtos, artesanato e apresentações culturais. O evento é resultado de uma parceria firmada pela Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência e a Diretoria de Cultura da Alego, com um fórum de inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e dos reabilitados pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. E a Secretaria de Saúde de Goiás alerta para o grande número de casos de sífilis com gestantes. Confira com Ágata Couto. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta sobre o crescente número de casos de sífilis em gestantes, desencadeando um aumento proporcional nos registros de sífilis congênita. Nos últimos 5 anos, Goiás reportou 10.485 casos de sífilis em grávidas, com um acréscimo preocupante de 1.236 casos apenas em 2023. Em relação aos casos de sífilis congênita, foram registrados 2.270 nos últimos 5 anos, somando 310 casos apenas neste ano. O aumento nos casos pode estar ligado à pandemia da Covid-19, já que as pessoas evitavam buscar atendimento médico. A sífilis é uma doença infecciosa provocada por uma bactéria. Ela é transmitida principalmente por via sexual em gestantes e representa um risco sério durante a gestação, resultando em complicações significativas ao feto. Por isso, o acompanhamento pré-natal desempenha um papel fundamental na identificação precoce da sífilis, possibilitando o início imediato do tratamento. A área da saúde possui 2 tipos de exames fundamentais para o diagnóstico da sífilis: o teste treponêmico e o teste não treponêmico. O teste rápido está disponível em todas as unidades básicas da saúde. Além disso, a população pode adquirir e realizar este exame de forma rápida, com resultado em 30 minutos. De Goiânia, Ágata Couto, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10 agora. Apenas 1 ponto separa o Vasco da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro deste ano. Na 15ª posição na tabela, o Cruz Maltino luta contra a ida para a 2ª divisão e precisa quebrar um tabu de mais de 10 anos contra o Corinthians se quiser respirar aliviado nessa rodada na briga pela permanência na Série A. O confronto acontece hoje às 21h30 no estádio de São Januário. Há 20 jogos sem conquistar uma vitória contra o Corinthians, o Vasco venceu o Alvinegro Paulista pela última vez no dia 13 de outubro de 2010, há mais de 13 anos, quando bateu o Timão em casa por 2-0 pela 18ª rodada do Brasileirão daquele ano. Na luta contra o Z4, o Vasco aposta na boa fase para tentar quebrar o tabu e seguir fora da zona da degola do Campeonato Brasileiro. Há 6 jogos sem perder, o Cruz Maltino quer manter o saldo positivo nas últimas rodadas do Brasileirão e se livrar do rebaixamento. E a seleção feminina se apresenta para jogos contra Japão e Nicarágua. Vamos conferir os detalhes das partidas com Daniela Esperon. A seleção feminina se apresentou nesta quinta-feira em São Paulo para a série de 3 amistosos contra as seleções do Japão e da Nicarágua. A seleção vai fazer os treinamentos no CT Joaquim Grava e também vai treinar na Neoquímica Arena, mas apenas no dia 29 de novembro, que será um treino oficial, já avisando a partida contra o Japão,
que será no dia seguinte. Arthur Elias, técnico do Brasil, já viu uma evolução do trabalho desde que chegou à seleção. E para ele, enfrentar o Japão é mais um teste desafiador, já que a seleção tem um trabalho estruturado no futebol feminino. Eu acho que é um desafio em alto nível para a gente medir a capacidade que a gente tem de conseguir se impor frente a uma equipe que está muito bem treinada, que já tem um entrosamento muito grande, porque a geração do Japão já vem desde a categoria de base junto, inclusive com o seu treinador. Então, claro que o processo ali do trabalho, eles têm uma vantagem de ter mais tempo. Mas eu acredito que a gente vai conseguir fazer um jogo bastante nivelado, pelo que eu tenho visto nos treinamentos e pelo que eu vi, especialmente em 3 tempos contra a seleção do Canadá. Serão 2 jogos contra o Japão. O primeiro vai acontecer na quinta-feira, dentro da Neoquímica Arena, às 3h15 da tarde. O outro será no domingo, às 11 horas da manhã, dentro do Morumbi. Depois desses 2 confrontos, a delegação segue para Araraquara, onde vai enfrentar a seleção da Nicarágua na Fonte Luminosa. Agência Rádio Web, com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13. E a semana começou com pouca oferta no mercado brasileiro da soja. Os preços ficaram mistos durante o dia. A Bolsa de Chicago e o dólar se mantiveram praticamente estáveis. Segundo o analista de safras e mercados, produtores se retraíram, esperando por melhores preços. Houve registro de alguns lotes em Paranaguá, mas sem grandes volumes. Confira como fecharam as cotações na segunda-feira. Porto de Rio Grande recuou de R$153 para R$152. Cascavel cresceu de R$132 para R$133. Porto de Paranaguá valorizou de R$142 para R$143. Rondonópolis seguiu em R$126. O Dourado subiu de 126 para 127 e Rio Verde diminuiu de 129 para 128,50. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a segunda-feira com preços mistos. A sessão foi bastante volátil, apesar da redução na estimativa de produção aqui no Brasil. Pesou negativamente o cenário externo mais carrancudo, com queda do petróleo em Nova York e bolsas de valores europeias no vermelho. Além disso, os investidores digeriram as inspeções de exportações dos Estados Unidos, divulgadas mais cedo, e se retraíram após o feriado de Ação de Graças. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Inscrições para vagas restantes do FIES terminam na próxima quinta-feira. Vamos saber dos detalhes com a Raquel Carneiro. O período de inscrição para cerca de 60 mil vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, termina na quinta-feira, dia 30. Para se inscrever, o estudante deve estar com matrícula ativa, frequentando regularmente o mesmo curso, turno e localidade da instituição de ensino participante do FIES nesta edição. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas somente pelo Portal de Acesso Único ao Ensino Superior. Bolsistas com 50% do ProUni têm prioridade no critério de classificação do processo seletivo para ocupar vagas remanescentes do FIES, mas não podem ter graduação e nem ter sido beneficiários antes. Os resultados da pré-seleção em chamada única e da lista de espera serão divulgados no dia 4 de dezembro. Os estudantes selecionados já poderão contratar o financiamento com a abrangência a partir de julho de 2023, mesmo quem não está inadimplente ou queira reaver os valores já pagos nesse período. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Raquel Carneiro. Agora, 7h16, vamos para um rápido intervalo. E na volta, destacamos para você que Lula sanciona a lei que amplia direito da mulher de ter acompanhante em serviços de saúde. Chuva arranca telhado de estúdio de pilates, derruba postes e árvores em Goiânia. E claro, espaço para as nossas notícias locais. Com ele, J. Pereira, não saia daí. A gente volta já trazendo tudo para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h24 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale desta terça-feira.
Olha, o presidente Lula sancionou a lei que amplia o direito da mulher de ter acompanhante em atendimentos feitos em serviços de saúde públicos e privados. A medida foi publicada em edição do Diário Oficial da União desta terça-feira. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados no início de novembro e sancionado na íntegra pelo presidente da República. Durante o debate no Congresso Nacional, os parlamentares ressaltaram a importância da lei para evitar casos de violência como estupros. Antes, a legislação previa que a mulher poderia ter uma acompanhante durante todo o processo de parto. Agora, o direito foi ampliado para qualquer procedimento de saúde, como consultas e exames. Pela nova lei, o acompanhante deve ser maior de idade. No caso de procedimentos que envolvam sedação, as mulheres que não tiverem acompanhante terão direito a uma pessoa que deve ser indicada pela própria unidade de saúde. Nesse caso, a lei estabelece que a preferência é que as mulheres desacompanhadas em procedimentos com sedação recebam o apoio de uma profissional de saúde do sexo feminino sem qualquer custo adicional. As mulheres que não desejarem ser acompanhadas em procedimentos com sedação deverão informar a decisão com 24 horas de antecedência por meio de documento assinado. Já no caso de cirurgias e internações em leitos de unidade de terapia intensiva, só será permitida acompanhante que seja profissional da saúde. A lei estabelece ainda que em alguns casos de urgência e emergência, os profissionais de saúde ficam autorizados a agir na proteção e defesa da saúde e da vida da paciente, ainda que na ausência de uma acompanhante. Contrabando de cigarros favorece o tráfico de drogas no país. Rafaela Martinez é quem traz essa informação. Hoje que se sabe da facilidade em encontrar cigarro contrabandeado. No ano passado, em todo o Brasil, 88% da venda ilícita foi feita pelo varejo formal. E de acordo com o Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade, o negócio tem se mostrado lucrativo para facções criminosas e milícias no Rio de Janeiro. A desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivana David, destaca que o lucro com o negócio muitas vezes sustenta até mesmo o tráfico de drogas. O motivo, do cigarro ser um dos produtos mais contrabandeados no país é porque ele gera um lucro muito grande. E isso faz com que as organizações criminosas e agora as milícias, e isso já acontece há mais de 20 anos, consigam movimentar quantidades muito grandes de dinheiro e com esse dinheiro, com o produto, o provento desse crime, eles conseguem, entre aspas, investir em outras modalidades criminosas. O IPEC estima que em 2022, por exemplo, a perda de arrecadação de ICMS no Rio de Janeiro com a venda ilegal de cigarros gira em torno de 122 milhões de reais. Nesse mesmo período, o comércio ilegal movimentou 439 milhões de reais no estado. Dinheiro que de um lado abastece o crime e de outro tira da população alguns direitos. Ele é comercializado com um valor muito aquém daqueles que, obviamente, cumprem as regras tributárias do país. E essa situação se retroalimenta. Existem dados pesquisados e estudados onde o Brasil deixa de auferir, de recolher para os cofres públicos e, por conseguinte, deixa de usar esses tributos em prol da sociedade que ultrapassa a casa de bilhões. Para a desembargadora, é preciso reforçar a proteção das fronteiras para combater o mercado ilegal e a expansão das organizações criminosas no estado e no país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h28 e um temporal derrubou árvores, postes e até arrancou o telhado de um estúdio de pilates em Goiânia. Um vídeo mostra o momento em que o telhado é arremessado e destrói o portão de uma empresa. Os estragos ocorreram durante o temporal de domingo. A Companhia de Urbanização de Goiânia divulgou que no total foram registradas 41 árvores caídas entre domingo e segunda-feira. A Equatorial Goiás informou que, em função da tempestade dos ventos fortes, somente na região do Conjunto Veracruz, 11 postes foram danificados no domingo. E estão abertas vagas em diferentes áreas para trabalhar no Serviço Social do Comércio e no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial de Goiás. As inscrições devem ser realizadas por meio dos sites do SESC e do SENAC, de acordo com datas disponibilizadas pelos locais.
Os salários chegam a R$ 4.600 e a carga horária varia de acordo com a função. As instituições oferecem benefícios como descontos em atividades físicas e serviços, planos de saúde, auxílio alimentação, vale transporte e assistência funeral familiar. No SESC há vagas para diferentes unidades, entre elas a unidade Vila Boa, do centro e também na cidade de Jataí. E a Secretaria da Saúde de Goiás reforça ações de combate à dengue no estado. A matéria é de Juliana Carnevale. O governo de Goiás reforça as ações de combate à dengue diante de possível epidemia da doença em 2024. Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, a região centro-oeste pode ter uma explosão de casos. Por isso, a necessidade de ações conjuntas entre a população e o poder público. Em Goiás, diversas ações vêm sendo adotadas pela Secretaria Estadual da Saúde para mitigar os riscos de aumento de casos. Entre elas estão uma campanha publicitária de conscientização na TV, na rádio e na internet sobre a necessidade de participação popular no combate ao vetor da doença. A pasta também realiza capacitações com os profissionais de saúde sobre o manejo clínico adequado e a devida condução dos casos de dengue para evitar o agravamento do quadro e a possibilidade de evolução para a morte. Além disso, o Laboratório Central de Saúde Pública realiza o sequenciamento genético para dengue e chikungunya para entender qual sorotipo circula no estado e preparar as equipes de saúde para as ações necessárias. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. E a Justiça negou o novo pedido da defesa de William Bigode do Atlético Paranaense para que o salário do jogador não fosse penhorado em 30% no processo movido por Mike do Palmeiras, em que se investiga a possível fraude nos investimentos feitos em criptomoedas na empresa Xland. A defesa do atleta já tinha tentado mudar a decisão, sob o argumento de que o William não pode ser considerado responsável pelo dinheiro que sumiu de Mike e que o contrato assinado pelo lateral tinha como garantia as pedras de Alexandrita, avaliadas em R$2 bilhões, valor considerado irreal por especialistas. No início do ano, o programa Fantástico revelou que Mike Gustavo Scarpa, atualmente no Olympiacos da Grécia e que na época defendiam o Palmeiras, investiram cerca de 10 milhões e 400 mil reais em criptomoedas em uma empresa indicada por William Bigode. O trio fez amizade quando defendeu o clube paulista. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h31. E o mercado brasileiro de milho abriu a semana mantendo preços firmes de modo geral, com pouca oferta e mais compradores presentes. As informações são de Safras e Mercado. Vamos aos preços aí desta segunda-feira. No Porto de Santos ficou entre 64 e 68 centavos a saca. Já no Porto de Paranaguá, a cotação girou entre 64 e 67 reais. No Rio Grande do Sul, o preço também da saca oscilou no mesmo valor, ou seja, 64 a 67 reais. Em Minas Gerais, o preço foi de 60 para 62 reais em Uberlândia. Aqui em Goiás e em Rio Verde, o preço esteve entre 53 e 55 reais. Já em Mato Grosso, Rondonópolis, o preço ficou entre 40 e 43 reais. A Bolsa de Mercadorias de Chicago para o milho fechou a sessão de hoje com forte baixa nos preços, pressionada pelos sinais de baixa demanda pelo cereal estadunidense, pela expectativa de chuvas mais favoráveis na América do Sul.